Muito bem, gente. Olha só. Vamos então às explicações do conteúdo da nossa aula de apoio de ciências da natureza. Como a gente já sabe, já trabalhamos no presencial, biologia, física e química. Vamos continuar então falando sobre a célula, estrutura básica da célula. Aqui nós temos então a imagem de uma célula, aonde a gente tem a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo e seus constituintes, mas a gente vai dar mais ênfase hoje ao citoplasma. Esse citoplasma, como vocês estão vendo aqui, é essa parte que fica logo após a membrana plasmática. Hoje, a questão do exercício, para vocês continuar estudando, ou dando mais ênfase, vai ser sobre o citossol. E o que é o citossol? Essa partezinha aqui que fica logo após a membrana plasmática. O citossol ele é formado por 80% de água. Definindo, uma célula procariótica, ela possui o citoplasma formado pelo citossol, que é um líquido viscoso, como eu já falei, de 80% de água e substâncias, moléculas de DNA e muitos ribossomos que participam essencialmente da síntese de proteínas. A célula eucariótica, ela possui o citoplasma formado por citossol, organelas, citoplasmática e citoesqueleto. O citossol ele pode ser chamado também de hialoplasma, citoplasma fundamental ou ainda matriz citoplasmática. Quando se iniciou o estudo do interior das células, principalmente as células vivas, os primeiros pesquisadores acreditavam que as células eram preenchidas por um líquido fluido, viscoso, onde o núcleo estava. Este líquido foi chamado de citoplasma. Citoplasma vem do grego cytos, que significa célula, e plasma, líquido. Após diversos estudos, foi verificado que além da parte fluida, que passou a ser conhecida como citossol, o citoplasma possui outros diversos tipos de estruturas, que possuem algumas funções específicas. O hialoplasma tem a função de armazenar as substâncias de reserva usadas pelas células. É o lugar de produção de moléculas que formam as estruturas celulares. É onde ocorre a glicose e a biossíntese de açúcar. Tá ok? Olha só, eu vou pedir para vocês, nesse conteúdo, que façam então uma definição sobre a importância deste citossol para a célula. Então fica à disposição de vocês uns links de acesso a outras videoaulas em YouTube, para que vocês tenham mais apoio para desenvolver a tarefa, tá ok? Muito bem, olha só, a gente vai então agora falar um pouquinho sobre a questão de física, que eu vou pedir nesse exercício. Então fica atento aqui ao conteúdo. O conteúdo é cinemática, mais precisamente cinemática escalar. E o que é a cinemática, assim como vocês já estão estudando aí em física? O que é a cinemática? Ela vai estudar? Ela vai estudar movimento. Vai estudar o movimento e vai descrever como é que esse movimento está acontecendo. Para isso a gente precisa ficar atento às siglas. Como, por exemplo, o S significa espaço. Esse espaço ele pode estar em metro, ele pode estar em quilômetro e assim sucessivamente. Observe que a gente precisa agora se atentar também de que ponto de vista a gente está descrevendo esse movimento. Se eu olhar para você, certamente você já ouviu essa definição. Se eu olhar para você e disser assim, o que é que você está fazendo ou de que maneira você está realizando determinado exercício, se você está à frente de uma TV assistindo esporte ou assistindo a novela. Você está com o corpo em repouso ou está em movimento? Mas eu não defini de onde, qual é a referência para essa análise. Como, por exemplo, essa análise está sendo feita lá do Sol, do espaço, ou está sendo feita, por exemplo, de uma câmera fixa dentro de uma sala. Esse é o exemplo. Se está sendo definido por uma câmera que está fixa ali em uma sala, você vai definir com toda precisão que está parado, está em repouso. Agora, se a gente estiver fazendo a análise lá do Sol, você vai estar em movimento,
pois a Terra ela está constantemente em movimento em torno do Sol. Está compreendendo? Então, observe só. Para isso, a gente precisa, então, de um ponto de referência, chamado de marco referencial, ou poderia dizer assim, o marco zero. Estou me deslocando da Praça de Mauriti em destino a Umburanas, por exemplo. Isso é de quantos quilômetros esse percurso? Ou seja, a Praça de Mauriti, que vai ser o meu marco zero, o ponto inicial, até chegar em Umburanas, que é o ponto de referência que eu tenho. Marco referencial e o ponto, que é o meu destino. Então, para isso, a gente precisa, então, dessas siglas. A gente tem aqui, por exemplo, o ΔS e o ΔT. ΔS e ΔT vai servir para a gente saber qual é a velocidade média de um corpo que está em movimento. E para isso a gente precisa então de quê? Da variação do espaço pela variação do tempo percorrido, ok? Olha só, para ficar mais claro, eu vou resolver uma questão que vai de encontro com a questão que eu estou passando para vocês no conteúdo. Assim como eu já falei, aqui também vai ter um link lá disponível para vocês, onde vocês podem fazer uma melhor, digamos assim, um melhor estudo para sanar as dúvidas. E na hora da aula, naquele debate, a gente pode também ir esclarecendo. Olha só, então vamos aqui a um exemplo. Ali no quadro eu já estou com os dados anexados, que é para a gente não perder tempo, ficar mais didático. Observe. O enunciado diz o seguinte: um avião vai de São Paulo a Fortaleza em 1 hora e 40 minutos. A distância entre essas cidades é de aproximadamente 2.300 quilômetros. O item A pergunta: qual a velocidade média do avião? Olha, para a gente fazer o cálculo da velocidade média, a gente tem que ficar atento às unidades que a gente vai utilizar. Observe que a variação do tempo nós já temos, que é o ΔS, é 2.300 km, essa é a distância, perfeito? A variação do tempo nós temos também, é de 1 hora e 40 minutos, só que nós temos duas unidades distintas, hora e minutos. Para isso a gente precisa deixar aquele tempo numa única unidade. Vamos trabalhar então com a hora. Observe só. Nós temos aqui que 1 hora equivale a 60 minutos. Portanto, 40 minutos equivale a x. Regra 3, meio pelos extremos. Então, x vai ser igual a 40 dividido por 60. Perfeito? Simplificando, a gente tem 2/3. Pois aqui, ó, 0 para 0 a gente já descarta. 4 para 6. 4 por 2 é 2. 6 por 2 é 3. Então, nós temos 2/3 de hora. Você disse, 2/3 de hora. Só que nós temos também 1 hora, já que o tempo foi de 1 hora e 40 minutos. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, olha só. A variação do tempo é 1 hora vezes 2/3 de hora. Multiplicação de fração, como vocês já viram na matemática, o que é que a gente tem? A gente vai, então, conservar a base, que é 3. Vamos pegar a parte de baixo, multiplicar pelo primeiro e somar com o segundo. Então, 3 vezes 1, 3 mais 2. 3 mais 2 é 5, dividido por 3. Então, a gente tem aqui 5/3 de hora. Vamos dar sequência. Então, veja só. Quando a gente chegou, então, ali aos 5/3 de hora, a gente vai agora, então, efetuar o cálculo da velocidade média. Olha só, a velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo. Variação do espaço, 2.300 km, dividido por 5/3 de hora. Como a gente tem aqui uma fração que está dividindo, a gente sabe perfeitamente agora que essa fração ela passa multiplicando invertida. Era 5/3, agora é 3/5. Ok? Então a gente tem aqui que 3 vezes 2.300 é igual a 6.900 dividido por 5, conservando a sua base. A velocidade média vai ser igual a 1.380 km por hora. Aqui nós temos a resposta do item A, só que ainda tem o item B. O que é que o item B está pedindo?
Qual a velocidade média? Qual a velocidade média do avião? Está lá, foi o item A. No item B, ela diz, prove que o avião é supersônico. Será que ele é supersônico? O que é que quer dizer isso? Quer dizer que a sua velocidade é superior à velocidade do som. Qual é a velocidade do som? Tem um dado também nessa questão, vocês vão observar, que diz que a velocidade do som é de 300 metros por segundo. Aí tu diz, ó, já nos deparamos aqui com mais uma problemática. Nós temos um resultado, só que a nossa unidade está em quilômetro por hora. Como é que a gente vai fazer então para encontrar essa velocidade média em metros por segundo? É o que a gente vai ver agora. Ok, olha só. A gente vai então converter aquelas unidades de medida de metro por segundo para quilômetro por hora ou quilômetro por hora para metro por segundo. Como a velocidade do som, que é fornecida no dado, está dizendo que é de 300 metros por segundo, então a gente vai ter que converter. Então nós vamos pegar, veja só, metro por segundo, eu quero converter para quilômetro por hora. A gente vai multiplicar. E se eu tenho quilômetro por hora e quero converter para metro por segundo, a gente vai dividir, é o inverso. Qual foi a velocidade média que nós encontramos? O item A nos deu que foi de 1.380 km por hora. Mas eu quero agora em metro por segundo, para comparar com a velocidade do som e saber se essa nave, a aeronave, ela é supersônica. Então a gente vai aqui pegar o 3,6, dividir os 1.380. Isso vai dar, aproximado, não dá exato, vai dar 383,3 metros por segundo. O que implica em dizer que a velocidade do avião é inferior à velocidade do som. Então, não tem como a gente comprovar que ele é supersônico. Ele não ultrapassa a velocidade do som. Ok? Olha só, agora a gente vai falar sobre a questão de química. Em química, eu sei que vocês estão estudando substâncias e misturas e que a última aula foi separação de misturas. Como é um subsídio, um suporte para a gente no conteúdo, em química a gente vai trabalhar a separação de misturas, aonde eu peço para vocês fazerem, nessa terceira questão, uma descrição citando as finalidades da destilação simples e da destilação fracionada. Para isso eu posso definir o seguinte para vocês. A destilação simples e a fracionada são métodos utilizados para separar os componentes de uma mistura homogênea. Esses procedimentos, tanto de uma quanto da outra, vão utilizar o princípio fundamental do ponto de ebulição das substâncias presentes na mistura. E no laboratório de química, como é que a gente faz esse tipo de separação? De que maneira? Por exemplo, a destilação simples ela será utilizada para separar misturas homogêneas do tipo sólido-sólido. E a fracionada? Essa fracionada ela vai separar misturas homogêneas não azeotrópicas, do tipo líquido-líquido, nas quais os componentes possuem diferentes temperaturas de ebulição. Ok? Aí, para isso, vocês podem e devem, como eu já falei, procurar fazer leituras mais aprofundadas, tanto no livro de química de vocês, se vocês quiserem utilizar, vocês podem acessar o link que a professora Rosângela já passou, que tem um livro lá disponível, ou acessar as videoaulas, que eu estou disponibilizando também nesse material, com os links lá no YouTube. E aí vai dar um subsídio para vocês. Sei que aqui talvez vocês não tenham tanta dificuldade, eu espero, porque é conteúdo que nós estamos trabalhando, já trabalhamos, aliás, e que a gente agora vai dar sequência nos conteúdos, tá ok? Qualquer dúvida na hora do debate, vocês entram em contato comigo e também com os colegas. O debate ele é exatamente para a gente adquirir conhecimento, transmitir conhecimento. Eu digo o que eu sei, falo das dúvidas que eu tenho, para poder assim a gente ir construindo essa aprendizagem. Valeu, gente!